Olha quem está chegando na área! Como é que estão vocês, meus queridos jovens do primeiro ano? E vocês, meus queridos professores? Aqui quem vos fala é o professor Arimateia, em nome da equipe de Geografia, que é composta por Arimateia, o Jorge e o professor Rogério. Portanto, nós estamos aqui em nome desta equipe para trazer o melhor para vocês. Vamos seguir a nossa caminhada com a aula 48.2, aquela super revisão sobre os nossos problemas urbanos, e o qual na nossa última aula nós falamos de macrocefalismo, ou seja, esse crescimento desorganizado das cidades. E por que isso ocorreu? Porque houve um crescimento muito rápido. A população saiu do campo para a cidade. Nessa saída do campo para a cidade, você lembra muito bem, o Brasil é um país que tem uma grande população pobre. E esse pobre apenas foi expulso do campo por causa da modernização, da concentração de terras, e ele veio morar nas cidades. Chegando na cidade, sem o capital para a compra da sua moradia, foi morar nos terrenos, que são chamados terrenos locais aonde tem risco, locais de risco, como regiões próximas a rios, a morros. E, claro, sem uma infraestrutura desorganizado, o qual recebe o nome de favelização da pobreza. E, claro, isso passa a ser o quê? Um crescimento desordenado. Portanto, nesse crescimento desordenado, nós temos esse macrocefalismo urbano, que é marcado também por outros fatores, tais como violência urbana, desemprego, a periferização, saneamento básico e segregação social, que significa o quê? Significa separação entre as classes sociais. Portanto, é uma característica, o macrocefalismo urbano, dos países subdesenvolvidos. Por que eu exemplifico o Brasil? Porque é o nosso país. Você, meu querido jovem, tem de entender o Brasil, do lugar para o mundo e do mundo para o seu lugar. O nosso lugar é o Brasil, portanto, as grandes cidades brasileiras e as médias cidades cresceram de forma desorganizada. Mas, claro, isso é mais visível nas metrópoles. E o que são metrópoles? Tá? Vem comigo aqui. Quando nós chamamos dessas áreas de metrópoles, são aquelas que teve um grande crescimento, claro, econômico, né? E no caso brasileiro, essa urbanização ocorreu rapidamente nos anos 60, 70, 80, certo? Mas Arimateia, daí para cá não cresceu mais? Cresceu sim, mas vem crescendo mais lentamente, porque hoje nós temos no Brasil mais de 80% da nossa população morando nas cidades. E o que é que significa 80% da população? Significa dizer que de cada 100 pessoas hoje no Brasil, tá? Os números são de 2010, 84 pessoas moram em áreas urbanas. E, claro, estão concentrados principalmente na região de grande desenvolvimento econômico, que é a chamada área concentrada, que pega os 3 estados da região sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Nesses 3 estados, nós vamos ter a grande concentração populacional e aonde nós temos esse macrocefalismo urbano, um crescimento que foi desordenado. E um dos graves problemas, por exemplo, aí, é a questão da moradia, a questão do saneamento básico, que nós iremos falar disso em outros encontros. Mas nesse nós falamos de macrocefalismo urbano,
Falamos também da gentrificação, que é aquelas áreas bem antigas que passam a ser valorizadas e os moradores dessas regiões passam a morar em regiões mais distantes. É um conceito mais jovem que surgiu nos anos 60 lá em Londres, tá? Mas hoje também vamos encontrar no Brasil. Mas a principal característica do Brasil, a principal é a favelização da pobreza, é este macrocefalismo urbano. Beleza? Tá? Portanto, veja só, outro fatorzinho que nós temos de estar ligado, a questão da mobilidade. Quando nós fazemos uma análise dessa mobilidade, nós estamos relacionando a maneira como as pessoas trafegam, movimentam dentro dessas grandes cidades. Se eu comparo a mobilidade urbana de um país desenvolvido com a mobilidade urbana de um país subdesenvolvido, que tem um macrocefalismo urbano, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, nós iremos encontrar grandes engarrafamentos, pessoas que ficam muito tempo no trânsito, isso levando a prejuízos econômicos e muitas vezes problemas socioemocionais. Isso é um termo que nós estamos falando. E um detalhe, no caso do Brasil, a preferência foi pelo transporte rodoviário, tá? Que é um transporte que polui bastante. E, como você pode observar aí nessa animação aí, observe que esse transporte individual, ele é o mais poluidor, tá? Portanto, fique atento a estes fatores. Já a gentrificação é quando nós fazemos comparações entre um bairro que era bem, abre aspas, deteriorado, como você pode observar na imagem, e que foi feita uma repaginação dele. Ou seja, ele foi melhorado, certo? E, portanto, logo nós vamos ter que esses bairros passam a ter, muitas vezes, um valor até histórico, com potencial turístico, e a população pobre que morava nessa região, ela é convidada a deixar a região e ir para outros locais, tá? Portanto, diante disso, eu deixo vocês aí com seus coleguinhas e volto rapidão para fazer aquela correção dos exercícios, ok? Vamos nessa! Fui! Tchau! E eu cheguei novamente, eu falei para você que eu voltava rápido. Portanto, meu querido jovem, vamos às atividades em sala de aula. Eu tenho com certeza que vocês estão assim top da balada. Por quê? Primeira questão que nós temos aí já está falando da macrocefalia urbana, que é aquele crescimento desorganizado, descontrolado, que a cidade inchou. Macrocefalismo, é uma doença da cabeça. Portanto, vejam só, nós temos aí que nesse macrocefalismo urbano nós iremos perceber de que é um problema vivenciado nas grandes cidades e metrópoles do Brasil e do mundo, e refere-se à expansão das áreas periféricas, inchaço populacional, olha aí, legal, tá? Descentralização dos serviços da cidade ou formação de favelas, habitações irregulares, deslocamento das indústrias para áreas rurais. Eu estou observando aqui que 98% de vocês, meus queridos jovens, acertaram a questão. Parabéns! Parabéns, ok? Vamos para a questão número 2. Considerada como um problema social de elevada grandeza, a macrocefalia urbana vem sendo combatida pela grande maioria dos urbanistas e geógrafos urbanos. Dentre as consequências desse problema, podemos destacar a falta de serviços públicos para áreas centrais ou a diminuição abrupta do preço do solo. Vamos ver a próxima.
Nós temos formação de cortiços e a ocorrência de favelizações. O que são cortiços? Cortiços são locais, prédios antigos que moram 15 famílias, por exemplo, e só tem 2, 3 banheiros comuns para todo mundo, tá? O menor acúmulo de impostos, o aumento das vagas ociosas. Portanto, quando nós nos referimos a macrocefalismo, nós estamos falando do crescimento desordenado. E como é que isso pode pintar no Enem? Desta maneirinha aí, ó. Em 2013, o Enem trouxe essa questão. Trata de um gigantesco movimento de construção de cidades, necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. Portanto, a dinâmica de transformação das cidades tendem a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas pelo ou pela crescimento da população urbana e o aumento da especulação imobiliária. E o que é especulação imobiliária? É o preço dos imóveis. Na letra B, direcionamento maior do fluxo de pessoas devido à existência de um grande número de serviços. Transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas pelo crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. Esse aqui está fora. Delimitação de áreas para a ocupação organizada do espaço, não foi desorganizada. Está aí a resposta, porque na letra D eu tenho implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade aos seus moradores. Reurbanização de moradias, portanto, não tem nada a ver. O que é que nós temos por à frente? Agora, uma questão da FUVEST, que vocês, se forem fazer, a FUVEST tem lá, 2020. Em Barcelona, em 2012, 2013, a cada 15 minutos, uma família recebia ordem de despejo. Desde então, o panorama das habitações mudou totalmente. Estamos assistindo uma onda de especulação imobiliária que agora se foca no aluguel. Explica Daniel Pardo, da Associação de Moradores para um Turismo Sustentável. Este fenômeno pôs em marcha um processo acelerado e violento de expulsão de inquilinos. Acrescenta-se: não queremos que os habitantes de Barcelona sejam substituídos por pessoas com maior poder de compra, diz o porta-voz do Sindicato dos Inquilinos. Só em Barcelona, 15 fundos de investimento imobiliário possuem 3.000 apartamentos. Os conceitos que explicam as dinâmicas urbanas descritas no EICEG, ou seja, no texto, são financeirização e industrialização, fora. Gentrificação, ou seja, está melhorando, e segregação, pode ser. Aglomeração e conurbação. Conurbação é a junção de 2 ou mais cidades. Industrialização e segregação, está fora. Conurbação, está fora. Portanto, a resposta é gentrificação e subordinação, tá? Olha aí, ó. Segregação, ok? 5. No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é causa da especialização dos bairros de sua diferenciação social. Muitas pessoas que não têm meio de pagar os altos aluguéis dos bairros elegantes são progressivamente rejeitados para a periferia, como os subúrbios, que bairros pobres, os bairros mais afastados. Cite as consequências geográficas do processo socioespacial descrito no texto e possíveis soluções para o problema. Ok? Nós temos aqui um texto básico para vocês. Não significa dizer que tem que ser esse, ok? Mas você pode ter essa base, mas você pode pesquisar, vai no YouTube, tá? Ver como é que está isso aí. Portanto, o que é que nós temos? O fenômeno descrito no texto da questão é a segregação socioespacial, segregação urbana. Tá? Portanto, quem é que vai morar nos bairros mais afastados sem infraestrutura? São a população pobre.
aquela população que está no subemprego. Portanto, qual é um dos caminhos para resolver esses problemas? É criando empregos, gerando emprego de melhor qualidade, é infraestrutura, é investimento em educação, saneamento básico. Isso são fatores que vêm ocorrendo num processo muito lento, porque o processo de urbanização tem sido muito rápido, tá? Vem agora aqui comigo. Você fica aí a critério de ir no YouTube e observar mais, pesquisar mais, ver em outros países, Estados Unidos, compara Estados Unidos ao Brasil, compara as periferias urbanas de Paris, de Londres com as do Brasil, ok? Mas não passa mal, tá? Você vai ter um surto aí com relação a todos esses fatores. Agora, você quer ver que o nosso está melhor? Compara algumas periferias na África, tá certo? Aí você vai observar que o nosso subespaço urbano tem melhores qualidades do que na África, tá? Tudo isso que nós observamos é muito importante você pensar no local, pensar no Brasil. E como podemos melhorar tudo isso? Com vocês. Mas como assim, professor, com vocês? Vocês buscando soluções para as futuras gerações, porque nós temos um ciclo e esse ciclo fecha, mas a vida segue. Está ruim hoje, mas já teve muito pior. Já teve muito pior. Leia sobre a questão da revolta das vacinas no Rio de Janeiro. Tá? Leia sobre a reurbanização de Londres. O Rio de Londres, o Thames, era tão poluído que chegou a pegar fogo. A poluição das águas, os lixões hoje. Mas isso nós iremos ver na próxima aula, porque agora eu quero agradecer a vocês, mas primeiramente ao grande arquiteto do universo. Muito obrigado, Senhor, por ter estado aqui com vocês e, claro, para vocês, meus jovens, meus professores, aquele abraço. Até o próximo encontro. Tchau. Fui.